amigos queridos. Em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos uma vez mais, buscando nos ensinamentos de vida eterna, os clarões que hão de nortear os nossos passos, rumo ao Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, divino médico das nossas almas, meigo pastor da Galileia, que nos convida a nos reunirmos uma vez mais em seu aprisco de amor, porque das ovelhas a ti confiadas, nenhuma se perderá. Queremos estar no rebanho, Senhor. Queremos engrossar as fileiras dos trabalhadores da sua vinha, para doarmos o que trouxemos de melhor em nós. Que esta hora redentora aos nossos espíritos nos estimulem a motivação para o bem e a experiência da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor, envolvendo todos os nossos irmãos em humanidade da terra, para que todos recebam do seu amor este influxo divino, alento e esperança. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Já há alguns dias temos refletido sobre a fé como sendo uma experiência do Evangelho vivenciado. E obviamente que quando nós vivenciamos aquilo que já conhecemos, se estrutura em nós sentimentos, e esses sentimentos vão compor a nossa consciência. E sob o influxo da nossa consciência, regida por estes sentimentos, as nossas ações no mundo se estabelecem. Daí o Espírito de Verdade dizer que a fé é a base da regeneração, porque sendo a fé a construção de sentimentos nobres, os sentimentos nobres serão a base da regeneração do planeta Terra. Estamos falando do Evangelho em família e abrimos então desde ontem o que sejam deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, entre irmãos, o que seria o dever moral, né? E Emmanuel, ainda no Consolador, tem essa pergunta, a 189, que diz assim: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente, ou do ponto de vista da postura do Evangelho, os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? É uma tarefa árdua para as mães conduzirem os filhos para o bem e para a verdade. Vamos ver como isso pode ser compreendido, né? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família.
quando o espírito na condição de mãe já tem essa condição, já tem essa aquisição, essa conquista do que seja o sacrifício em benefício do conjunto, de todos, o ambiente familiar se torna um ambiente bastante harmonizado, porque aquela mãe está dando exemplos de doação, de abnegação, de dedicação incondicional aos seus filhos. Diz Emmanuel, a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Nós estamos num momento social do planeta. Muitas vezes essas atribuições, responsabilidades morais das mães para com seus filhos ficaram um pouco diluídas ou até comprometidas pelas aquisições de posturas sociais. O excessivo trabalho, a vida muito corrida. Isso tem trazido, nessa relação pais e filhos, algumas dificuldades ligadas à distância afetiva, à não verificação de um acompanhamento íntimo daqueles espíritos, aqueles pais confiados. E o Emmanuel diz que precisamos ter muito cuidado para que esse ambiente do egoísmo e do particularismo, do individualismo, não permaneça em nós como um vício. A maternidade e a paternidade, enquanto deveres morais desses espíritos, têm, entre outros objetivos, nos tirar do egoísmo. E mesmo que nós temos ainda arraigado essa viciação chamada egoísmo em nós, a solicitação dos filhos virão na proporção exata de nos tirarmos desse estado. Ora, quanto mais os filhos requerem dos pais, quanto mais exigem, quanto mais solicitam posturas desses pais, mais nós estamos sendo convidados a vencer o egoísmo, porque para que possamos nos relacionar bem com aqueles filhos mais difíceis, mais desafiadores, nós temos que fazer transformações em nós, que é muito diferente dos pais quererem fazer transformações nos filhos, sem fazerem mudanças íntimas para isso. E até queremos que outras pessoas de nós se aproximem para nos auxiliar, que esses filhos sejam transformados por alguém, sem que eu tenha que fazer a minha transformação. Mas o Evangelho é claríssimo em dizer sobre a lição dos deveres, que o dever é um ditame da consciência, que nós temos que ter muito mais mesmo, um investimento na nossa melhoria, para que essa melhoria a nível de construção verdadeira se estenda àquele filho e o envolvam em estímulos novos, para nós mostrarmos que aquela relação doente de outras encarnações está se refazendo a partir de mim e não na mudança do outro. O que é muito comum na relação entre pais e filhos é a expectativa de que o filho seja melhor, mas eu não tenho imagens mentais imantadas de sentimentos novos para envolvê-lo a tal ponto de que aquelas dificuldades do passado entre nós não encontrem mais sintonia, não encontrem mais ressonância. E então vai se desfazendo um passado, que nós vamos chamar de quadros de memória, vai se desfazendo pela ação do hoje. Então, ainda é o dever dos pais a sua própria transformação, muito antes de pensarem em alguma transformação dos seus filhos. Porque o filho, ele vem para dizer para nós que somos os mesmos. E nós, pela nossa inadequação, confirmamos que somos os mesmos de séculos passados.
Mas Jesus espera que hoje nós possamos dizer: meu filho, eu também estou me transformando para aprender a te aceitar, para aprender a nos reconciliarmos, para aprender a nos perdoarmos. E essa força viva de quando nós mudamos a nossa verve, as nossas características, isso muda a nossa psicosfera, muda o campo vibratório, muda as imagens mentais. Então vai desarticulando progressivamente uma trama, uma tessitura de tramas escusas que nós fomos cúmplices no passado. Então, a relação pais e filhos são antes relações entre espíritos. E cabe à missão materna, aqui no caso, apresentar ao filho a bondade de Deus. A missão materna, diz Emmanuel, resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Então, nós temos falado seguidas vezes que os filhos, antes de serem seus, são filhos de Deus. Desde a infância, a primeira infância, desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Mas nós não agimos assim via de regra. Nós achamos que depois ele vai aprender, que agora não precisa, que eu também demorei para aprender. E nós vamos deixando o espírito seguir as suas tendências. E o Emmanuel e outros grandes educadores que compõem a falange do espírito de verdade mostram que isso, na primeira infância, a importância de preparar o espírito para as lutas que o esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir, vejam só a expressão de Emmanuel, ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O abismo dessa concessividade, dessa permissividade sem limites. O espírito reencarna para explorar o ambiente onde ele está, mas ele precisa encontrar o limite. Até aqui eu vou, até aqui não é meu, é do outro. Quais são as minhas limitações? Controlando-lhes as atitudes e consertando-lhes as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida, de uma nova reencarnação. Tirar do abismo do eu faço o que eu quero, não temos ritmos, não temos... Então, o lar precisa ter um ambiente onde esses limites sejam postos e o espírito sinta que é para o seu bem. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, ou seja, expandir a sua maternidade para as crianças que lhe chegarem, sem guardar a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os de outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação. Porque nós temos que reconhecer a diversidade de tendências, a diversidade de temperamentos, a diversidade de bagagem evolutiva que aqueles filhos trazem e, portanto, essa diversidade requer necessidades diferentes. Então, para cada filho há uma demanda diferente, uma necessidade diferente um do outro. E nós, muitas vezes, queremos padronizar comportamentos, Nós queremos... E muitas vezes, para padronizar comportamentos, nós fazemos um roteiro de comportamentos que a criança deva seguir na família, e às vezes ela não cabe naquela forma, porque ela traz uma outra bagagem, ela tem uma outra necessidade. E lidar com a expansão dessa diversidade de aquisições, tendências que os filhos trazem, é uma grande sabedoria, é um grande aprendizado.
ensinar-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Olha, já na primeira infância, mesmo na adolescência, enfim, nós ensinarmos o que é necessário, o que é suficiente. Nós precisamos fazer isso desde a mamadeira. É o que é necessário, mas não é necessário. Alimentação, mas não é necessário. A vestimenta, mas não é necessário. O que é suficiente para eu ser feliz e engrandecê-lo no seu relacionamento com eles, da alegria da convivência, da alegria dos relacionamentos com os demais familiares, da oportunidade de se reconciliar com algum irmão, né? De ter a afeição expandida à grande família, aos avós, aos tios, aos primos, porque essa é a sociabilidade necessária que ele depois vai transpor para a vida universitária, para a vida social e para a próxima família constituída. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio. Desde bem cedo, a criança precisa perceber que a dor do outro é também uma dor que nos compete aliviar. E isso vai gerando uma solidariedade, depois uma fraternidade, depois uma sensibilidade para a dor do outro. Nós vamos progressivamente avançar nesse sentido, que como é que a espiritualidade espera dos deveres dos pais para com os filhos. Quando um espírito já se encontra no momento da sua trajetória espiritual de cumprir com seu dever, evidentemente ele já está muito mais preparado para ser evangelizado, muito mais preparado para dar o testemunho, para fazer a conquista definitiva da fé, enfim, de instalar no seu espírito os valores de vida eterna. Mas nem sempre aqueles que nos rodeiam vêm com essa maturidade de compreender realmente o que seja o dever e aproveitar a existência para o cumprimento dele. Então, tem um texto do Pensamento e Vida, intitulado Dever, em que Emmanuel nos esclarece algo muito importante para nós. Todos nós, como espíritos, precisamos desenvolver as nossas faculdades. E é o cumprimento do dever que alarga isso em nós. Então, ele diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como lei da sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, a importância de nós compreendermos isso quando uma mãe, que é o tema que a Célia está trazendo para nós hoje, tem o dever de auxiliar o seu filho a desenvolver as suas faculdades através do dever, do cumprimento do dever. Mas, muitas vezes, nós vamos receber em nosso lar espíritos que vão estar na posição de filhos e que serão para nós como uma gleba, que ele fala nesse texto mesmo, uma gleba onde nós vamos
nos debruçarmos com tudo aquilo realmente que nós podemos e temos na nossa intimidade para preparar a gleba. Às vezes, aquela gleba, no tempo em que nós vamos estar naquele trabalho com aquele espírito, é um tempo de preparar o campo. Às vezes o tempo não vai ser suficiente, porque uma existência ela é muito curta, para que o campo produza. Às vezes, nós vamos apenas prepará-lo. Com o nosso suor, com a nossa dedicação, com o cumprimento do dever que nos cabe. E nós precisamos ter essa sabedoria de enxergar até onde será possível ir com aquele espírito no cumprimento do nosso dever. Porque muitas vezes nós vamos entrar num patamar de exigência que não vai contribuir. E esse ponto é um ponto muito importante para nós. Ele coloca, né, nesse texto que o dever é a faixa de ação no bem, com que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para sustentação da ordem e da evolução em sua divina obra. Então, para que o espírito possa realmente se aperfeiçoar. Como que nós vamos agir diante de um espírito que traz profunda rebeldia? Como que nós vamos levar para esse espírito valores, ordem? Como que nós vamos levar o Evangelho? Se não for na base do sentimento, nós não vamos alcançar o espírito. Não vamos. E obviamente que sentimento não é sentimentalismo. Emmanuel vai nos elucidar uma coisa muito importante, que ele diz assim: quando em algum momento da nossa vida como espírito, nós não cumprimos com alguém o dever que nos cabia, aquela circunstância, aquele espírito, retorna para nós, como nós já sabemos. E aí ele diz assim: surge então para nós o inexorável constrangimento da luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração. O dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. O que Emmanuel está querendo nos dizer com isso? Que um filho difícil, ele está dando para nós a maior oportunidade da nossa vida de nós construirmos na nossa intimidade o sentimento que ainda não possuímos. Porque o que fez desandar aquele relacionamento no passado
foi a ausência do sentimento. E nesta oportunidade, o que nos cabe fazer para dar certo o plano? Desenvolver o sentimento na nossa intimidade que outrora não conseguimos estabelecer em nós. E em geral, qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? Fazer descer a goela abaixo os padrões de educação, de respeito que nós temos. Mas o outro não absorve isso se não for pela via do sentimento. Porque a rebeldia, porque a intemperança, o orgulho, a violência, ela não cede se não for pelo sentimento. Não cede. E aí ele vai complementando, dizendo que esse trabalho que nós vamos fazer com aqueles que nos rodeiam é sacrificial. Não tem jeito. Porque nós estamos sendo convidados ao sacrifício de conviver com aqueles que, em outros tempos, nós não tínhamos a visão de que abandoná-los ia fazer deles espíritos com extremadas dificuldades e que no futuro nós teríamos que conviver diariamente com as dificuldades que nós não tivemos condições de aparar em outros tempos. Então é sacrificial, não tem jeito. Mas o principal sacrifício é o desenvolvimento do sentimento. Porque é por aí que a gente vai sanear as grandes dificuldades. E ele completa: é dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo arbitrário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinente ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforços intensivos na recuperação de nós mesmos. Olha como isso muda tudo. Embora muitas vezes nós não percebamos, mas o contato com alguém com extremadas dificuldades permite que nós possamos recuperar a nós mesmos. Por quê? Porque no contato com esses espíritos, só vai ter um jeito da gente vencer. O desenvolvimento da paciência que não temos, o desenvolvimento da tolerância que ainda é mínima, o desenvolvimento do afeto real por aquele ser que a gente ainda não consegue expressar na totalidade, principalmente nos momentos difíceis.
E esse desenvolvimento desses valores ante a essa dificuldade vai nos recuperar. Vai recuperar em nós aquilo que precisa ser recuperado para que nos tornemos espíritos mais livres nas nossas escolhas. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos situados por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que, na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão que estejamos de sentinela na obra da paciência, da tolerância, da humildade e do amor, que fomos chamados intimamente a atender. Então, entender que esses espíritos são esses espíritos que vão estruturar em nós os valores que nós não possuímos, faz com que a gente lide com a dificuldade de uma forma muito melhor. Então, todo espírito assim em nossa vida está nos convidando a isso. E a gente pensa que nós estamos ali para fazê-los melhor. Não. Eles vão melhorar na medida que nós oferecermos para eles aquilo que eles estão nos convidando a desenvolver. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogando ao Seu coração amoroso que nos envolva, que possa nesta hora descer Seu olhar doce e misericordioso, para que tenhamos força, Senhor, de lidar com os desafios que a vida nos traz, para nos burilar, para nos fazer espíritos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas glebas que o Senhor nos oferece, que hão de nos fazer espíritos mais iluminados, mais devotados ao bem e à verdade. Que sejamos nós aqueles espíritos desejosos da prática do bem constante, aonde quer que nos encontremos. Fortalece-nos o ânimo, Senhor. Destaca espíritos amorosos para nos acompanhar, nos proteger, nos amparar, para que possamos nesta existência cumprir com aquilo que a nossa consciência determinou para nós que fosse o melhor.
E nesta hora, Senhor, gostaríamos de nos lembrar daqueles espíritos necessitados de amparo, necessitados de paz, de esperança, em dias sempre melhores. E que o Senhor possa, nesta hora, levar a estes corações luz e esperança. Socorre aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos nos lares, para que eles possam, Senhor, receber do seu coração amoroso tudo o que necessitam nesta hora. E nós outros somos gratos, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, neste ambiente que o Senhor nos plantou, para que pudéssemos florescer, fazendo o melhor de nós, em favor de nós mesmos e de todos que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.